Disciplina. Poucas palavras provocam tanta rejeição no mundo moderno quanto essa. Ela soa como repressão, rigidez, perda de prazer, perda de espontaneidade. Para muitos, disciplina é sinônimo de prisão, de vida sem cor, de existência limitada por regras. Mas para os estoicos, disciplina nunca foi isso. Para eles, disciplina era libertação. Era a condição necessária para que o ser humano pudesse, pela primeira vez, governar a si mesmo. Vivemos em uma época em que quase tudo está disponível imediatamente. Comida a qualquer hora, entretenimento infinito, estímulos constantes, opiniões prontas, prazeres acessíveis com um simples gesto. Nunca foi tão fácil satisfazer um desejo no exato momento em que ele surge e, paradoxalmente, nunca houve tanta ansiedade, tanta instabilidade emocional, tanta sensação de vazio e falta de direção. Os estoicos fariam uma pergunta simples, direta e profundamente desconfortável. Se você é realmente livre, por que se sente tão facilmente dominado? Dominado pelo humor do dia, pelo impulso do momento, pela necessidade constante de distração, pela incapacidade de sustentar silêncio, esforço ou frustração. Para o estoicismo, a liberdade não começa fora, ela começa dentro. E sem disciplina, o interior humano se transforma em um território caótico, governado por impulsos contraditórios, emoções desordenadas e desejos que nunca se satisfazem. Epicteto ensinava que existem apenas duas categorias de coisas na vida: aquelas que dependem de nós e aquelas que não dependem. Toda a serenidade, toda a força e toda a liberdade do ser humano nascem da capacidade de distinguir essas duas esferas e agir corretamente dentro delas. A maior tragédia humana, segundo os estoicos, é gastar energia tentando controlar o mundo externo enquanto abandona completamente o governo de si mesmo. Quem não domina os próprios impulsos se torna vulnerável a tudo: à opinião alheia, à perda, à rejeição, ao prazer, à dor, ao acaso. O homem indisciplinado parece livre, mas reage a tudo. Ele não escolhe, ele responde. Ele não age, ele é levado. Cada estímulo o arrasta em uma direção diferente. Cada emoção o governa por completo. A disciplina para os estoicos é a capacidade de agir segundo a razão, mesmo quando o impulso pede o oposto. É a força silenciosa que sustenta o caráter quando ninguém está observando. É o eixo interno que impede que a vida se fragmente diante das pressões externas. Observe o cotidiano moderno. Pessoas que não conseguem ficar sozinhas com os próprios pensamentos, que precisam preencher cada segundo com ruído, telas, notificações, conversas superficiais. Pessoas que confundem descanso com fuga e prazer com anestesia. Que evitam qualquer forma de esforço prolongado e interpretam todo desconforto como algo injusto. Essas pessoas se sentem livres ou apenas distraídas? Sêneca alertava que uma vida excessivamente confortável cria almas frágeis, não porque o prazer seja um mal em si, mas porque a dependência dele enfraquece a mente. Quando o corpo manda e a razão obedece, a hierarquia natural se inverte. O ser humano deixa de ser senhor de si mesmo e passa a ser governado por impulsos passageiros. Disciplina é colocar a razão no comando. Não para destruir o desejo, mas para organizá-lo. Não para negar o prazer, mas não ser escravo dele. Pense em um atleta. Ele segue horários rígidos, repete movimentos exaustivamente, tolera desconforto diário, recusa prazeres imediatos em nome de um objetivo maior. De fora, parece alguém preso a regras. Na prática, ele é livre. Seu corpo responde, sua mente obedece, sua vontade se fortalece. Agora pense no oposto. Alguém que vive apenas pelo impulso do momento, que come o que quer, dorme quando quer,
abandona o que é difícil, evita o esforço sempre que possível. Essa pessoa parece livre, mas vive cansada, dispersa, insatisfeita e constantemente frustrada. Os estoicos compreenderam algo que o mundo moderno esqueceu. A disciplina cria espaço interno. Ela reduz o ruído mental, fortalece a atenção e constrói autonomia. Marco Aurélio escrevia que a alma se degrada quando perde o governo sobre si mesma. Sem disciplina, a mente se fragmenta. Sem disciplina, a vida se torna puramente reativa. Sem disciplina, qualquer dificuldade parece insuportável. Por isso, os estoicos praticavam exercícios diários de autocontrole. Não grandes atos heróicos, mas pequenas escolhas conscientes repetidas todos os dias. A forma como se fala, a forma como se reage, a forma como se aceita o desconforto sem reclamar. Disciplina não é um evento isolado. É um hábito silencioso que molda o caráter ao longo do tempo. O problema do mundo moderno não é excesso de liberdade, é a ausência de estrutura interna. Sem estrutura, a liberdade se transforma em desorientação. E a desorientação gera ansiedade. Quando tudo é permitido, nada sustenta. Quando nada exige esforço, o caráter enfraquece. Quando tudo é fácil, a mente se torna frágil. Os estoicos compreenderam algo que o mundo moderno esqueceu. A disciplina cria espaço interno. Ela reduz o ruído mental, fortalece a atenção e constrói autonomia. Marco Aurélio escrevia que a alma se degrada quando perde o governo sobre si mesma. Sem disciplina, a mente se fragmenta. Sem disciplina, a vida se torna puramente reativa. Sem disciplina, qualquer dificuldade parece insuportável. Por isso, os estoicos praticavam exercícios diários de autocontrole. Não grandes atos heróicos, mas pequenas escolhas conscientes repetidas todos os dias. A forma como se fala, a forma como se reage, a forma como se aceita o desconforto sem reclamar. Disciplina não é um evento isolado, é um hábito silencioso que molda o caráter ao longo do tempo. O problema do mundo moderno não é excesso de liberdade, é ausência de estrutura interna. Sem estrutura, a liberdade se transforma em desorientação. E a desorientação gera ansiedade. Quando tudo é permitido, nada sustenta. Quando nada exige esforço, o caráter enfraquece. Quando tudo é fácil, a mente se torna frágil. Os estoicos compreenderam algo que o mundo moderno esqueceu. A disciplina cria espaço interno. Ela reduz o ruído mental, fortalece a atenção e constrói autonomia. Marco Aurélio escrevia que a alma se degrada quando perde o governo sobre si mesma. Sem disciplina, a mente se fragmenta. Sem disciplina, a vida se torna puramente reativa. Sem disciplina, qualquer dificuldade parece insuportável. Por isso, os estoicos praticavam exercícios diários de autocontrole. Não grandes atos heróicos, mas pequenas escolhas conscientes repetidas todos os dias. A forma como se fala, a forma como se reage, a forma como se aceita o desconforto sem reclamar. Disciplina não é um evento isolado, é um hábito silencioso que molda o caráter ao longo do tempo. O problema do mundo moderno não é excesso de liberdade, é a ausência de estrutura interna. Sem estrutura, a liberdade se transforma em desorientação. E a desorientação gera ansiedade. Quando tudo é permitido, nada sustenta. Quando nada exige esforço, o caráter enfraquece. Quando tudo é fácil, a mente se torna frágil. Os estoicos compreenderam algo que o mundo moderno esqueceu. A disciplina cria espaço interno. Ela reduz o ruído mental, fortalece a atenção e constrói autonomia. Marco Aurélio escrevia que a alma se degrada quando perde o governo sobre si mesma. Sem disciplina, a mente se fragmenta. Sem disciplina, a vida se torna puramente reativa. Sem disciplina, qualquer dificuldade parece insuportável.
Por isso, os estoicos praticavam exercícios diários de autocontrole. Não grandes atos heróicos, mas pequenas escolhas conscientes repetidas todos os dias. A forma como se fala, a forma como se reage, a forma como se aceita o desconforto sem reclamar. Disciplina não é um evento isolado, é um hábito silencioso que molda o caráter ao longo do tempo. O problema do mundo moderno não é excesso de liberdade, é ausência de estrutura interna. Sem estrutura, a liberdade se transforma em desorientação. E a desorientação gera ansiedade. Quando tudo é permitido, nada sustenta. Quando nada exige esforço, o caráter enfraquece. Quando tudo é fácil, a mente se torna frágil. Os estoicos compreenderam algo que o mundo moderno esqueceu. A disciplina cria espaço interno.